Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui agora com a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, que eu amo muito, que é a regra de fé de todo cristão, que professa a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero aqui, meus irmãos, compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Uma palavra muito impactante que Jesus nos deixou. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. E assim diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Em outras versões, por exemplo, a versão que talvez você use na sua Bíblia, a versão do Padre João Ferreira Almeida, que é a versão mais usada no Brasil. E essa versão diz assim: Eis que eu vos dei poder para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que Jesus está falando aqui de uma linguagem alegórica, uma figura de linguagem. Quando Jesus diz pisar, ele está falando quebrar, destruir. E quando Jesus diz serpentes, ou cobras, ou escorpiões, Jesus está falando sobre algo interessante que eu quero deixar para você aqui neste vídeo. Quando Jesus diz pisar sobre serpentes, eu quero deixar dois exemplos aqui agora. O primeiro exemplo é um exemplo muito conhecido no Amazonas, aqui no Brasil, de uma família de missionários. E o seu filho estava na beira de um riacho. E de repente se levantou uma cobra grande e olhou com os olhos bem fixados nessa criança, e de repente pôs sua língua para fora e fez aquele barulho famoso da serpente. E de repente o menino olhou para ela e começou a aproximar-se dela, em direção a ela. E a mãe de longe gritava ao menino: Filho, filho, cuidado, olha para cá, volta, corre para cá. E o menino nem ouviu a mãe e foi andando em direção à serpente. Então era tarde demais. E a serpente deu bote na criança e levou para dentro do riacho e o matou. Ou seja, a serpente tem um poder de encantamento. Outro exemplo famoso é o exemplo de uma serpente que estava num zoológico, dentro de uma vitrine, e de repente era a hora do lanche dela. E o homem que cuidava dessa cobra jogou um ratinho lá naquela vitrine. E a cobra não estava com fome naquele momento. Então esse ratinho começou a se desesperar dentro daquela vitrine, correndo para lá e para cá, e de repente a cobra abriu a sua boca, pôs a sua língua para fora e fez aquele barulho. De repente o ratinho, com o coração batendo muito forte, desesperado, foi se arrastando para dentro da boca dela. Ou seja, mais uma vez vemos aqui que a serpente tem o poder de encantamento. E se trazemos isso para os dias de hoje, o encantamento nosso de hoje é as vitrines que está escrito tudo em 12 vezes. Aquelas roupas, aqueles livros, aquelas coisas, objetos que atraem nós, os seres humanos, que nos levam a comprar, e de repente você compra, coloca na sua casa, e aquilo é uma coisa inútil, que não serve para nada. Esse é o poder do encantamento. Então Jesus te deu poder para quebrar todo encantamento. E quando a Bíblia diz pisar sobre escorpiões, Jesus está falando sobre pisar sobre a morte, sobre a angústia e sobre o suicídio. A Bíblia fala pisar sobre escorpiões. Eu vos dei poder para pisarem sobre escorpiões. O escorpião, quando ele está em um canto, angustiado, quando ele está num canto e não tem saída, os seus nervos se descontrolam e ele fica angustiado e começa a mexer a cauda para lá e para cá e acaba picando ele mesmo e se matando. Então Jesus está te dando poder para pisar sobre a morte, para pisar sobre a angústia, para pisar sobre o suicídio. Então esta é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que Jesus te deu poder para pisar sobre todo o poder do inimigo, em específico esses dois, o poder do encantamento e o poder do suicídio. Então Jesus te deu poder para pisar sobre todo o poder do inimigo.
E ele ainda diz que nada te causará dano algum. E esta é a palavra que eu queria compartilhar com você, que está em Lucas capítulo 10, versículo 19. E em nome de Jesus. Amém e amém.